Então, obrigado pelo seu carinho, a sua paciência para estar assistindo aqui. E, de novo, aí em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Espero que você está cantando com a sua família, juntos, preparando o seu coração para a mensagem, para a gente poder juntos, poder olhar o que Deus está nos dizendo, nos confortando nossos corações. E alguns anos atrás, tive o privilégio de fazer um estudo, uma análise de 1 e 2 Coríntios. Depois nós fizemos aqui na igreja, também na escola dominical. E eu tive um professor, ele disse o seguinte: eu não sei porque as pessoas têm tanto medo da igreja de Corinto. Eu adoraria pastorear essa igreja. Porque, imagine comigo, o professor falando. O apóstolo Paulo, ele escreve 1, 2 cartas, ele corrige os problemas que a igreja está enfrentando, ele desafia a igreja para a mudança. E o que você tem na terceira carta, que seria a nossa segunda carta, ele escreve dando elogios à disposição da igreja de ter obedecido, de ter praticado aquilo que ele exortou. Então ele disse: eu adoraria poder trabalhar numa igreja assim, que só com 2 cartas o apóstolo Paulo pôde então ajudar a igreja a poder fazer as mudanças. Isso foi algo muito importante, isso me ajudou muito a olhar desde aquele momento essa carta de uma outra maneira, uma outra perspectiva. Ver que mesmo que nós enfrentamos dificuldades, mesmo quando nós enfrentamos problemas, lutas, a gente pode ter uma atitude de esperança, uma atitude de alegria, sabendo que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco junto no desenvolvimento da sua obra na sua igreja. Então, Paulo ele usa um tom extremamente prático quando ele fala com essa igreja. Ele faz um desafio, e se eu pudesse resumir todo o trabalho do apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele escreve, desde o capítulo 1 até o capítulo 15, eu acredito que o apóstolo Paulo ele trabalha em 3 características fundamentais. Ele trabalha em todo o tempo, ele traz 3 ideias principais, ele vai trabalhando isso à medida que ele vai trabalhando em cada um dos problemas que ele enfrenta, que ele explica para a igreja como deve agir. Então, primeiramente, a igreja deveria ser santa, essa igreja deveria ser unida e a igreja deveria ser amorosa. Essas 3 coisas. Ou seja, a igreja deve ser santa porque Deus é santo. A igreja deve ser unida porque Deus é um. E a igreja deve ser amorosa porque Deus é amoroso. Então, em cada problema que Paulo trata, no fundo, no elemento mais básico, o que ele está tratando? Ele está tratando santidade. A igreja deve ser dedicada, eles devem ser separados, eles devem ser comprometidos com Deus, devem ser unidos, não olhando apenas a si próprios, enfatizando os seus próprios interesses, mas também do que é do outro. E aí, finalmente, então, o amor, que deve estar revestindo todo o trabalho do que eles estão fazendo. Então, quando Paulo chega aqui na conclusão, capítulo 16, nós temos uma visão muito boa da vida cotidiana desses irmãos, porque Paulo ele é extremamente prático. A doutrina, o ensinamento do apóstolo Paulo é uma doutrina de praticidade. São ensinamentos tão comuns, o tipo de coisa que até hoje, 2020 anos depois, eu e você enfrentamos e eu e você podemos colocar em prática também em nosso dia a dia. O que é que nós podemos aprender com a experiência prática do apóstolo Paulo? Olha comigo aí, se você já chegou nesse texto, 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14, ele diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo com amor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Nós pedimos que nossas vidas sejam agradáveis ao Senhor, de uma maneira muito prática, que nós possamos representar o nosso Salvador e o nosso Senhor, o qual nos amou e nos libertou dos pecados com seu precioso sangue. Oramos, ó Deus, pedindo orientação e direção em nossas vidas, que nós sejamos agradáveis a Ti. Dá-nos, Senhor, orientação pelo Teu Santo Espírito,
permite-nos andar na tua vontade. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor nos torne frutíferos em nosso testemunho, em nossos relacionamentos dentro de nossas casas, com nossa família, nosso relacionamento com nossos parentes, entre nossos amigos, em nossos negócios, nosso trabalho. Pedimos, ó Deus, entendimento ao lermos isso e refletirmos hoje à noite na sua palavra. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Como nós podemos ver, então, o apóstolo Paulo, ele fala de uma vida cristã prática. E como nós podemos desenvolver uma vida cristã prática? Paulo aqui, ele apresenta alguns imperativos. Ele fala como se ele estivesse falando com um exército. A maneira como ele coloca essas ordens, desafiando a igreja. Nota as últimas palavras do apóstolo Paulo. Ele vai daqui a pouco escrever saudando os irmãos. E alguém disse que as últimas coisas que alguém tem para dizer são muito importantes, e eu acredito que Paulo resume tudo aquilo que ele ensinou até agora, tudo aquilo que ele falou para chegar para esse ponto, onde ele vai desafiar eles para viver uma vida cristã prática. Como é que nós fazemos isso? Olhando aqui nesses 2 versículos, a primeira palavra-chave que o apóstolo Paulo apresenta, ele fala, sede vigilantes. Ou seja, de outra maneira de dizer, permaneçam alerta. Esteja vigilante. Paulo, ele não está apenas dando exortações gerais. Ele sabe do poder que esse conhecimento, quando colocado em prática, produz. Uma vida de dedicação, de consagração ao Senhor. Em resumo, uma vida de santidade. Por isso ele fala, vocês precisam estar alertas, irmãos coríntios. É a mesma exortação para nós hoje. Nós precisamos da mesma forma estar alertas também. Ou seja, como é que nós devemos estar alerta? Eu acho que há 2 razões aqui. Primeiro, porque Paulo já tratou isso durante a carta. Primeiro, nós devemos estar alertas, precisamos observar o inimigo. Nós temos um inimigo que está sempre por perto. Nós nunca estamos livres de sofrer seus ataques. Satanás, ele está pronto para colocar obstáculos. O propósito dele é impedir o progresso dos filhos de Deus. Por isso, nós devemos ser cuidadosos. Deixa-me fazer uma pergunta. Você está sendo cuidadoso com a sua vida cristã nesses dias? Como está sendo a sua vida devocional? Você tem investido o seu tempo, o tempo que você tem tido em oração? Quais têm sido os cânticos que você tem cantado nesses dias? Irmãos, nós não devemos nos enganar. Satanás, ele não está de braços cruzados. Ele não está de quarentena. Paulo, ele faz um alerta muito importante sobre o cuidado com a nossa vida moral. Então você precisa ser cuidadoso, precisa estar alerta, vigilante, precisa manter o seu coração ligado com o Senhor. Mesmo que nós estamos nesse momento passando por esses dias de quarentena, precisamos manter cuidado com o nosso coração, com a nossa mente. Também, segundo aspecto, não somente alerta em relação observando o inimigo, mas também observando a volta do Senhor. Esse é um outro aspecto. Paulo, ele utiliza esse termo diversas vezes no contexto escatológico, num contexto de últimas coisas. O apóstolo Paulo acabou de falar no capítulo 15 sobre a entrega de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e no versículo 51 do capítulo 15, eu vou ler aqui para você, ele diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ele trata sobre a volta do Senhor. Nós estamos vivendo num momento positivo e também negativo. Um tempo de muita informação, contexto de muita informação. Uma coisa positiva é que nós podemos ter acesso a diversas questões. Você pode fazer uma pesquisa no seu celular, no seu computador. Hoje tem televisões que são Smart TV, você tem acesso à internet e você pode ter acesso a isso. Porém, o lado negativo também é que esse excesso de informação também traz muita informação que não é correta. Então nós precisamos ter cuidado com essas teorias de conspiração. Isso vem de diversas formas. Mas a pergunta é, você está vigilante? Nós não precisamos viver como muitos sem esperança.
Por quê? Porque você sabe bem o que vai acontecer na história. Você tem a palavra de Deus. Você tem a esperança que muitos estão procurando. Muitas pessoas estão preocupadas e ansiosas, e cada dia tem uma notícia nova, que o mundo vai acabar, o que vai acontecer, um planeta que está vindo colidindo contra a Terra, a vacina contaminada, máscara contaminada. Não tem limites para tudo que é discutido hoje em dia. Mas não se engane, você tem a palavra de Deus. Agora, nós estamos vivendo isso de maneira real? Você realmente acredita que o Senhor vai voltar a qualquer momento? Você está vivendo como alguém que sabe o que a palavra de Deus diz? É interessante para saber, é verdade, Satanás também está trabalhando para conduzir os seus propósitos. A palavra de Deus diz que mostra como vai ser orientado os últimos dias. As coisas vão se cumprir para que a palavra de Deus se cumpra. Mas isso não deve ser motivo para nós ficarmos alarmados. Muito pelo contrário, é para termos um coração ainda mais cheio de esperança. As pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ser conscientes disso. E isso é demonstrado como? Através do modo como você vive, através da maneira como você fala. Então o que você faz? Seja alerta. Não fica com medo, não fica com insegurança. Você tem a palavra de Deus. Olhe para ela e aplique aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Comece para viver em confiança a essa palavra. Por isso nós devemos ser vigilantes. E é uma vida cristã prática, ela começa com uma vida atenta, uma vida séria, uma vida sóbria. Segunda coisa que o apóstolo Paulo apresenta, a segundo imperativo aqui, o segundo desafio para uma vida cristã prática, não somente devemos ser vigilantes, mas devemos ser firmes na fé. A segunda palavra-chave que o apóstolo Paulo apresenta, permanecei firmes na fé. Esse é o segundo imperativo. Paulo ele fala isso para nos ajudar a uma vida cristã prática, desenvolvendo estabilidade madura, ou seja, maturidade. Paulo já tinha advertido os coríntios que eles muitas vezes agiam como crianças, eles eram imaturos e eles precisavam dar atitudes de crescimento. Ninguém gosta de ser chamado de criança. Meu filho tem 4 anos, o Lucas, e quando eu falo para ele, mas você é criança, ele fala, não me chame de criança, eu não sou criança. Um adulto também não. Se chegar para um adulto e falar, olha, você é criança. Paulo ele deu palavras duras. 1 Coríntios 3, ele falou não somente que eles eram imaturos, crianças, mas eles eram carnais. Mas Paulo ele fala isso não porque ele está simplesmente batendo forte contra a igreja, mas ele está querendo chamar esses irmãos para seriedade, um compromisso. É verdade, nós temos fragilidades, todos nós temos inseguranças, mas nós precisamos agir como adultos, não como crianças. Como é que nós podemos fazer quando chega medo, quando nós temos ansiedade, preocupação? Paulo diz que nós precisamos ter alicerces firmes. Ele faz um chamado para que você mantenha a sua confiança no Senhor firme. Nunca é tão necessário no tempo que nós estamos vivendo, irmãos, do que manter nossas vidas firmes no Senhor. Nada mostra mais a realidade da nossa fé em Deus do que firmeza nas dificuldades. Durante essa semana, a gente tem vários irmãos, tem postado mensagens devocionais, é gostoso para ver o incentivo, o cuidado uns dos outros, frases, alguns colocam uma imagem desejando boa noite, um bom dia, mas uma das frases que chegou, eu não lembro quem é, não lembro quem foi, mas uma frase que me chamou a atenção foi assim: não diga para o Senhor o tamanho dos seus problemas, mas diga aos problemas o tamanho do seu Senhor. Isso ilustra bem o que é ser um cristão firme. Não diga para o Senhor o tamanho do problema, mas olhe para os problemas com a perspectiva do Senhor sobre eles. Você é um cristão firme, você é um cristão constante, independente seja homem ou seja mulher. Se a sua resposta nesse momento é não, você teria que dizer, pastor, Deus sabe o meu coração. Tem sido dias que eu tenho ficado
fraco. Então esse desafio é para você. Esse desafio é para todos nós. Para termos uma vida cristã prática, nós precisamos decidir pagar o preço da firmeza. É um custo, decidir ser firme há um custo. É deixar a nossa preguiça de lado. É deixar nosso desânimo de lado. É colocar nosso ânimo no Senhor. Renovar nossa firmeza no Senhor. E eu digo para você, não há alegria maior do que servir ao Senhor com confiança. Porque Deus sempre honra quando nós confiamos nele. Ele honra a nossa fé. Deus, ele responde nossas orações. Ele está pronto para firmar nossos passos. Por isso, uma vida cristã firme, uma vida cristã prática, ela precisa ser uma vida cristã firme. Muito bem, então, nós vimos aqui, nós devemos ser vigilantes. Uma vida cristã, ela começa sendo atenta às situações, ao nosso contexto que estamos vivendo. Precisamos manter o cuidado do nosso coração, da nossa mente. Precisamos manter nossa atenção para o que Deus está fazendo na sua palavra, mostrando essa esperança àqueles que estão ao nosso redor. Nós devemos ser firmes, fortalecer nossa vida cristã no Senhor. E a terceira coisa que o apóstolo Paulo apresenta aqui no nosso versículo, ele diz: seja corajoso, sejam fortes. Eu gosto do jeito como a atualizada apresenta: portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Eu acredito que essas duas palavras elas vão muito juntas. É interessante quando Deus fala com Josué, ele fala: seja forte e corajoso. Você vai ver muitas vezes essas duas palavras sempre vão juntas: ser forte, ser corajoso. O terceiro imperativo para nos ajudar a viver uma vida cristã prática é ter uma coragem forte. No último domingo, o pastor Paulo ele tratou disso de modo bem preciso. E se você não viu a mensagem, eu quero encorajar você para ouvi-la. Você tem os links aí nos sites, nos lugares da nossa igreja, você pode ouvir de novo. E se você ouviu, eu quero que você ouça de novo. Talvez pegue um caderno, pegue um lápis, faz algumas anotações. Agora que você já ouviu toda aquela mensagem, você pode ver algumas coisas práticas para você colocar no seu dia a dia. Mas, como você já deve estar bem ciente da importância de agir com coragem, então eu quero destacar essa palavra, a palavra forte. Como diz a atualizada, fortalecei-vos. Questão bem importante aqui. Toda a nossa força, talvez o elemento que eu quero destacar, toda a nossa força, ela não vem de nós. Paulo ele não está aqui falando que nós devemos basear nossa coragem em nossos próprios recursos. Toda a nossa fonte de força, ela vem do Senhor. Quem é a pessoa? Se eu posso fazer uma pergunta, quem é a pessoa que habita em nós, que veio para nos dar poder para viver a vida cristã e dar testemunho dela? Consegue lembrar? Isso mesmo, o Santo Espírito do Senhor. Paulo ele está evitando o perigo de nos ensinar que nós podemos ter sucesso na vida cristã por nossos próprios recursos, pelas nossas próprias condições, nossos próprios esforços, inteligência, os méritos, o nosso conhecimento, nossas habilidades. Ele está dizendo, não é isso que ele está falando. Do que ele está dizendo, toda a nossa força vem do Senhor. Por isso nós precisamos nos fortalecer nele. E isso precisa ser feito diariamente. Isso precisa ser feito continuamente. Deixa-me ilustrar isso. Eu tenho um celular que tem uma bateria muito boa. Eu já comprei esse celular um tempo atrás, visando ter uma bateria de boa qualidade. São 5.000 mAh. Se você não entende nada, eu só preciso que você saiba que isso é uma boa bateria. Ela funciona durante 2 dias, utilizando ela o tempo todo, usando o celular o tempo todo, 2 dias sem me preocupar em ter que recarregá-la. A empresa, o fabricante diz que se você deixar o celular em stand-by, ela consegue ficar de 5 a 7 dias. Mas independente do tempo, vai haver um momento em que eu preciso recarregá-lo. Da mesma forma, o nosso coração, irmãos, não foi feito para ficar longe de Deus. Nós podemos até algumas vezes dar uma esticada, mas você não pode ficar sem Deus. Você vai precisar voltar a Ele.
porque senão você vai ficar esgotado. É muito comum em nossos dias nós vemos pessoas falando, eu estou me sentindo cansado. E embora o mundo parece que oferece cargas rápidas, somente em Deus você vai encontrar um suprimento infinito. Ele é o único que pode nos abastecer completamente o nosso coração. Você tem sentido uma certa fraqueza nesses dias? Como eu disse, é muito fácil no ambiente que nós estamos vivendo, esse ambiente de estresse, há um certo estresse. Você vê, é interessante, eu estava percebendo as notícias, está sendo muito comum chamar pessoas, psicólogos, pessoas para médicos. Como nós podemos enfrentar essa situação de estresse que as pessoas estão vivendo? E aí eles têm várias formas de poder enfrentar esse contexto que estamos vivendo. E é muito fácil isso acontecer, porque nós temos preocupações reais. Nós temos a questão da saúde, que está aí em evidência o tempo todo. Nós temos a questão da nossa família, a preocupação em casa, nossos filhos, nosso cônjuge, nossos familiares. Temos nossos pais, avós, familiares que às vezes até moram junto conosco. Tem as contas que vão chegando a cada mês. Tem o trabalho, né, contexto agora, algumas empresas dando em recessão. Tudo isso chegando, a preocupação do que pode acontecer, os estudos, como vai ser feito agora com essa paralisação, quando que vai voltar, como é que vai ficar a agenda, o cronograma, a própria igreja, a nossa situação que estamos vivendo. Você está vendo o que estamos fazendo nesses dias. Então, tudo isso tem um fator de desgaste emocional, mas é justamente por isso, por termos todas estas coisas, é que nada deve substituir nossa dependência do Senhor. É mais, ainda mais, se já era importante antes, agora é fundamentalmente importante que você busque o Senhor. Como é que nós podemos nos fortalecer? Primeiramente, coisa elementar, mais fundamental, mais importante, sem Jesus na sua vida, nada será completo. Se ele ainda não é o seu Salvador, então confie nele agora. Esse é o fundamento. Não tem o que eu posso dizer para você para ajudá-la a poder encontrar forças, encontrar coragem, se você não buscar isso no Senhor Jesus e Ele for o seu Senhor primeiramente. Em segundo lugar, reconheça que é Deus quem nos coloca onde nós estamos. Onde quer que você esteja nesse momento, é parte do plano do Senhor. Então busque o Senhor a cada dia. Utilize, como eu acabei de falar, o seu tempo a sós com Deus. Focalize no seu, o que nós chamamos aqui na igreja de TSD, tempo a sós com Deus. Você tem realmente tido, eu sei que às vezes dentro de casa, agora com as crianças não estão estudando, os filhos, adolescentes, jovens estão em casa, mas é muito importante você ter esse tempo, você e o Senhor, tempo a sós com Deus, recarregando o seu coração, recarregando a sua mente, também trazendo a sua família como um todo junto. Você tem feito isso juntos, adorando o Senhor, cânticos ao Senhor. Sempre nós podemos melhorar. E quando eu estou falando isso para você, não estou falando porque eu sou perfeito e faço todas essas coisas. É um desafio para todos nós, para desligar a televisão e vamos cantar juntos, vamos orar juntos. Qual é o seu pedido? O que está preocupando você? Vamos buscar no Senhor a resposta. Deus, ele está pronto para nos fortalecer, mas nós precisamos ir até Ele. Para ter uma vida cristã prática, nada é mais importante do que trazer nossos corações ao Senhor, a sermos vigilantes, sermos firmes, mas também nos fortalecer, ser corajosos e dar passos de obediência ao Senhor. Tudo isso Paulo apresenta para a igreja. E há uma quarta coisa aqui, um quarto elemento, esse último imperativo que o apóstolo Paulo ele fecha a carta com essa. Eu acho tão interessante esse versículo 14, ele resume dizendo: façam tudo com amor. Eu penso que esse tudo tem a ver com esse versículo 13. Todas estas coisas que estão aqui, elas devem ser feitas com amor. Os coríntios, eles precisavam ouvir isso. Paulo, ele usa, sendo um grande professor, uma das grandes leis do ensino é a repetição. O apóstolo Paulo, sendo um grande mestre, ele sabia dessa regra, dessa lei.
E ele faz isso no final aqui dessa carta. E os coríntios, eles precisavam entender, ser relembrados da importância do amor. Não do amor apenas sentimento, mas do amor que produz atitude em favor do outro. Lembra qual é o resumo de toda a lei que o Senhor Jesus Cristo nos diz? Ama, pois, a Deus de todo o teu coração e ama o próximo como a ti mesmo. Paulo, ele até trata, ele dedica um capítulo, em 1 Coríntios 13, um texto bem conhecido, ele trata sobre o conceito, um conceito que eles não podiam esquecer e um conceito que nós também não devemos esquecer. E por que isso é tão importante? Porque é muito fácil nós nos tornarmos insensíveis. Nessa busca de sermos vigilantes, sermos firmes, sermos corajosos, nos fortalecermos, nós precisamos ter o cuidado para não nos tornarmos apenas pessoas que estão fazendo o que devem fazer, mas nós devemos fazer o que nós fazemos tendo em vista o outro também. E o amor, ele fala sobre isso. Nós precisamos manter nossa sensibilidade. Nesses dias que estamos vivendo de quarentena, é muito sutil nós começarmos a nos isolar das outras pessoas. Existe a questão do isolamento que nós devemos fazer por questão sanitária, mas nós precisamos ter cuidado para que isso não seja isolamento emocional das pessoas que estão ao nosso redor. Há uma grande lição que eu tenho aprendido nesses dias. O pastor Paulo sempre fala, nós devemos avaliar quais são as lições que Deus está nos dando nesse tempo. Uma das lições, se eu posso dizer que é algo que tem me chegado muito na minha mente nesses tempos, é a questão do amor. Porque eu nunca tinha vivido um contexto em que eu fico pensando, quando mais nada resta, quando nós não temos mais os cultos formais, nós não podemos mais abrir a Bíblia juntos para estudar a palavra. O nosso cântico tem que ser pela internet. Quando nós estamos separados uns dos outros, por motivo de saúde, quando a doutrina, a teologia, que são temas extremamente importantes para nós, não é isso que conforta o coração da outra pessoa. O que nos resta é o amor. Jesus Cristo, ele falou isso dos seus discípulos. Ele falou que a marca pela qual os discípulos vão ser conhecidos é o amor. É o meio pelo qual Deus vai fazer com que as pessoas ao nosso redor conheçam Deus. E eu não estou falando apenas do amor entre nós dentro de casa, e uns com os outros da igreja. E graças a Deus pelo amor que nós temos tido nesses dias. Nós temos bons recursos. Se você não participa, irmão, eu gostaria de desafiá-lo a participar. Ontem os jovens fizeram uma live, estavam tendo tempo juntos, olhando um para o outro, animando ao outro, rindo juntos. Foi gostoso para ver a minha filha lá com o notebook, vendo os outros jovens, se divertindo. Pergunta simples, pergunta da Bíblia, mas tendo comunhão. Tivemos uma reunião na sexta-feira com a diretoria da igreja. O pastor Paulo podia conversar com os diáconos, com os líderes, tesoureiros, discutir sobre a visão da nossa igreja, nossos passos, o que vamos fazer, mas juntos, falando sobre isso, tratando dessas questões, demonstrando amor uns pelos outros. Nós temos grupo de oração que você pode colocar, cada semana é colocado os links nos grupos para você colocar o seu pedido lá. E nós temos orado por esses pedidos. Talvez uma das ideias é colocar esses pedidos logo depois do culto de oração na quarta-feira, lá uma listinha para você poder orar por eles. Coloca seu pedido lá para a gente orar. Se você não é parte da nossa igreja e tem assistido as lives, temos o site da igreja, tem uma janela lá, você pode colocar, clicar, pedidos de oração, vai ter um formuláriozinho, você preenche e vai vir para nós. Nós vamos ler o seu pedido na quarta-feira, vamos orar por isso. Esses são meios que nós temos tido para enfrentar esse contexto, demonstrando amor pelo outro. Mas eu acho que há mais quando Paulo fala sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala sobre amor. Eu estou pensando em pessoas que vão além do nosso mundo que está ao redor. Mas é o mundo das outras pessoas que também nós nos deparamos. Por exemplo, nosso vizinho do apartamento ao lado. Nosso vizinho da casa ao lado. O porteiro do prédio ou da portaria, que não pode faltar ao trabalho, ele tem que estar lá. Que quando você está dormindo à noite, eles estão lá cuidando da entrada. Aquela jovem da caixa do mercado.
Como é que nós podemos ajudar essas pessoas? Decida agir com amor. A marca de Jesus era claro para os filhos de Deus, é o amor. Amar aquele que está próximo de você. Então, de que maneira você pode agir com amor essa semana? Eu vou dar uma ideia bem fácil para você. Seja criativo. Seja criativo, faça algo por outra pessoa. Certo? Com segurança, seguindo as orientações de saúde, mas com certeza há diversas coisas que nós podemos fazer. Além de ligar para alguém e orar com essa pessoa, participar, como falei, das atividades dos grupos que nós temos na igreja. Mas você pode dar uma palavra de conforto para aquela pessoa que está ao seu redor. Eu tenho feito isso esses dias, um pouco antes até. Quando eu vou no mercado, eu sempre falo para o pessoal do caixa, esses dias estava um rapaz ajudando a empacotar, eu falei, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. E às vezes é uma surpresa, porque é pessoas após pessoas, e eles estão atendendo, mas aí tem alguém que diz para eles, olha, eu me preocupo com você, fique bem, fique em segurança, bom trabalho para você. Um tempo atrás dias atrás, eu encontrei uma moça, estava na farmácia, fui pegar um remédio, e ela falou, como está seu filho? E eu nem sabia quem ela era. Eu falei, mas como você sabe? Não, é porque você sempre estava indo no mercado, eu trabalhava lá e agora eu estou aqui. Tem vários caixas no mercado, mas pode ser que aquelas pessoas que você vai encontrando com elas regularmente, elas vão conhecendo você pouco a pouco e vendo, se mais nada, elas podem saber que você demonstrou amor por elas. Uma vida cristã prática, ela precisa mostrar o amor. Nem sempre vai ser uma discussão sobre teologia. Nem sempre vai ser uma discussão sobre questões que, para a gente, às vezes, a gente dá tanto valor. O que as pessoas muitas vezes precisam é o amor em palavras. Não tem custo para você dizer. Aqui na igreja, algumas vezes durante a semana eu venho trabalhar e aí tem um Subway aqui perto, e aí eu vou lá e pego um lanche, e sempre eu digo para as moças, eu falo para o pessoal que está lá, eu digo muito obrigado pelo carinho que vocês preparam o lanche. A moça falou, mas esse é meu trabalho. Eu falei, eu sei que é seu trabalho, mas muito obrigado pelo carinho que você faz. Às vezes eu até ganho um cheddar a mais. Mas não é esse o objetivo. É demonstrar carinho por essas pessoas que estão ali. Muitas vezes elas não têm nenhuma dessas coisas. Elas não têm firmeza, elas estão com medo, elas estão preocupadas. Como é que nós alcançamos essas pessoas? Com o amor. E é uma boa frase para o status do seu celular esses dias. Todo dia é um dia de demonstrar amor. Cada dia você pode fazer isso. Uma vida cristã prática, ela demonstra amor. Muito bem, então, irmãos. O apóstolo Paulo, ele nos deixou desafios muito importantes para a igreja de Corinto e para todo o povo de Deus. Paulo, ele resume toda a teologia dessa carta, ele apresenta em termos muito práticos. Ele diz para esses irmãos, eu estou terminando a carta. Se mais nada de tudo aquilo que eu disse, e é tão interessante para pensar que nada do que Paulo escreveu eles fizeram ainda. Paulo deu as orientações, Paulo disse o que precisava ser feito, mas eles ainda não fizeram. Eles precisavam tomar as decisões de fazer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou nos próximos dias, naquelas próximas semanas, eles teriam que fazer. Mas Paulo termina desafiando eles em termos extremamente práticos. Ele fala para eles, vocês precisam estar alertas. Ele fala para eles, mantenham firmes na fé, fortaleça a sua coragem e demonstre sobre tudo isso o amor. Você está pronto para fazer isso? Uma vida cristã prática, ela faz essas coisas. Vamos orar nesse momento. Vou convidar você a fechar seus olhos e nós vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por esses 2 versículos tão maravilhosos que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta tão importante. Nós te agradecemos e louvamos pela nossa edificação. Nos ajuda a viver isso que aprendemos nessa semana que nós vamos ter pela frente. Nós te pedimos, ó Deus, do seu cuidado, que nós possamos viver a nossa vida cristã de um modo extremamente prático. Pessoas que estão ao nosso redor possam conhecer o Senhor através da nossa vida, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. E é em nome do seu Filho, nosso Salvador Jesus, que nós oramos. Amém.